Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Canal esse que você pode participar, né? Pode participar, você pode dar o seu joinha, clicar, né? Deixar aí o seu like clicando no joinha. E você pode também comentar, né? Comentar nos nossos vídeos aí, nos ajudar a distribuir o link dos vídeos nos grupos de WhatsApp e, claro, o mais importante é você se inscrever, né? Nós começamos bem pequenininho, hoje já temos o apoio aí de setores do comércio, precisamos, claro, de mais apoio, porque sem o apoio a gente não vai a lugar nenhum, não se mantém, né? Não se sustenta. E é um canal que é a voz da população de Ponta Porã, o pessoal tem nos procurado para fazer denúncias, e eu sempre digo aqui, né? Nós não inventamos aqui, nós fazemos, divulgamos fatos, falamos o que realmente acontece. Se houver denúncia que tenha prova, e nós chegaremos aqui e apontaremos. Até agora foi assim, e é assim que nós devemos manter, né? E claro, né? Claro que esse canal, por ser a voz da população, a gente tem falado muito sobre as coisas que acontecem aqui no município, né? Sobre o desgoverno que hoje vive o município de Ponta Porã. Falamos essa semana, eu repercuti bastante na semana passada em relação ao frio e aos agasalhos que foram doados pela Receita Federal e não distribuídos naquele frio intenso que caiu aí no município. A semana fez frio de novo, né? Na sexta-feira apenas começou a distribuição do agasalho. Falamos ontem da situação lá do terminal, né? Do transporte coletivo. Nós alertamos já no ano passado que aquilo ali não protegia ninguém de nada, né? Que é um terminal aberto e o povo que fica ali fica exposto à chuva, ao frio, né? Como aconteceu ontem quando distribuíram esse vídeo. Por isso que é muito importante a sua participação. Nós temos aqui um canal que não tem vínculo nenhum com dinheiro público. Nós temos aqui o apoio do comércio local e de você que nos acompanha todos os dias. Por isso é muito importante a sua participação. Então vamos começar falando da política estadual, porque o Bolsonaro deverá vir aqui, o Jair Bolsonaro deverá vir ao Mato Grosso do Sul, né, o ex-presidente. E é para o ato de filiação do Reinaldo Azambuja. Reinaldo Azambuja, que ele não é 100% aceito, né, dentro de um PL onde ele pretende desembarcar. E os pré-candidatos ao Senado, que é a Giane Nogueira do PL, a esposa do Rodolfo Nogueira, e o capitão Contar do PRTB, obedeceram o chamado e compareceram em ato de Jair Bolsonaro da Avenida Paulista lá no domingo passado, né? E de olho no apoio do Bolsonaro, eles fizeram questão de convidar, mas também de comparecerem ao ato, né? Mas, embora tenham ganhado pontos, não devem ser suficientes para emplacarem candidaturas sob as asas, né, e proteção do ex-presidente. Mas isso aí é claro, é fato, né? Essa matéria, esse texto que eu estou reproduzindo aqui vem do Investiga MS lá de Campo Grande, e é lógico que dentre os candidatos é impossível lançar todo mundo. Se você tem um grupo de candidatos, ou um grupo de pretensos candidatos, candidatos que estão tentando se viabilizar para chegar à candidatura até a convenção, né, e passar pela convenção, é muito difícil. Um grupo só não vai conseguir lançar mais que 2 candidatos, quando muito 2 candidatos. É muito difícil. Por isso o Reinaldo Azambuja vai para o PL e lá ele não quer mais um candidato, ele quer ele como candidato. E aí vem do grupo da Tereza Cristina um outro candidato. O Mato Grosso do Sul elege 2. E a intenção da direita é eleger os 2 aqui no Mato Grosso do Sul, né? E vamos ver como é que vai acontecer. Mas aquela história, não tem como todos os pretensos candidatos conseguirem a sua candidatura. Isso é impossível, né? O Contar vai tentar ser candidato pelo PRTB. Se ele não conseguir pelo PRTB e com as bênçãos do Jair Bolsonaro, ele deve ir para outro partido. Já tentou ir no PP, né? Por enquanto não teve o aceno de que seria o candidato ao Senado por lá. O Marcos Polon está dizendo que vai obedecer o Jair Bolsonaro, né, o que ele determinar, porém houve o convite de um pequeno partido também para que ele pudesse ser o candidato ao Senado. E o Marcos Polon é muito forte hoje no Mato Grosso do Sul. Foi o candidato a deputado federal mais votado, foi o deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul, né, na gestão passada, na eleição passada, e vem como um dos fortes candidatos ao Senado. O Dr. Sandro Azambuja, lá de Aquidauana, também, né, eles estiveram com a gente
e falando sobre a sua pretensão de ser candidato também ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, ele lá de Aquidauana. Então, são vários candidatos que vão tentar se viabilizar, mas não é fácil essa viabilização. Todos não vão conseguir se candidatar, né? Vai ter gente magoada, vai ter gente aí de coração partido e às vezes até se sentindo traído por não conseguir a sua candidatura, confirmar a sua candidatura ao Senado. E a gente está vendo aqui que apesar do lado e apesar de quando o Bolsonaro vir aqui para avalizar a filiação de Reinaldo Azambuja, vai estar lá o Contar, vai estar lá o Marcos Colombo, mas não é todo mundo que vai conseguir se viabilizar. Não tem jeito, né? É preciso entender também o Jair Bolsonaro como líder, né? Que não dá para atender todo mundo, é impossível atender todo mundo. Falando em relação às informações nacionais, né? O jornalista Paulo Figueiredo, que é um dos inimigos que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, declara como inimigo, né? O jornalista Paulo Figueiredo anunciou em suas redes sociais hoje que agora à noite, né, ele estará no show Matt Gaetz, na rede de televisão americana One America News, para falar sobre o julgamento do STF censurando as redes sociais e as manifestações de ontem da direita, aliás, de domingo, né? Certamente as atitudes e decisões de Alexandre de Moraes devem ser um dos focos dessa entrevista. E o Paulo Figueiredo está fazendo um estrago, né? Porque ninguém mais esperava que houvesse um contra-ataque por parte ou sanções por parte dos Estados Unidos. Ele participou na semana passada, na terça-feira passada, de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, né? E lá em 8 minutos ele deu inúmeros crimes, né? Ele pontuou inúmeros crimes do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. A coisa está apertando, as sanções elas vão vir e agora ela entrou em modo turbo, né? Como estão dizendo por aí. Quem não esperava mais as punições, essas sanções vão acabar vindo através da lei Magnitsky. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E a gente sabe também, né, que o STF, principalmente Alexandre de Moraes, eles não vão recuar, não tem como recuar nesse momento, eles vão dobrar a aposta. Isso aí, para quem está acompanhando os meus vídeos desde novembro do ano passado, eu tenho dito, eles vão apostar até o fim, eles vão dobrar a aposta até o fim, eles não vão recuar. Essa é a situação de quem está tentando se manter no poder. E vai acontecer, eles vão tentar prender Jair Bolsonaro, talvez consigam prender, eles vão tentar prender mais pessoas, mais empresários, eles vão tentar de todas as formas se manter ali como os poderosos que podem tudo. Agora, até quando, a gente não sabe, né? Vamos ver quando começa as sanções e o que isso vai representar. E é sempre importante lembrar que o povo tem um papel muito importante nessa situação. Não é só depender dos Estados Unidos. Se não houver pressão popular, nada acontece. Politicamente, o político, né, ele só tem medo da vontade popular, da reação popular, da pressão popular. Se não houver pressão popular, o político fica acomodado. Então a pressão popular é que funciona. Então, vindo as medidas dos Estados Unidos, o povo brasileiro precisa acordar, precisa exigir que os seus eleitos, os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal comecem a pressionar o STF para que as coisas comecem a normalizar aqui no Brasil, senão a coisa vai de mal a pior. Já estamos, né, numa situação em que estamos entrando num abismo e parece que não tem fim. E é preciso que o povo reaja para que assim, né, os seus representantes da Câmara dos Deputados e do Senado também reajam. E o Lula, que vem gastando bastante em viagens e hospedagens, ele resolveu imitar o Bolsonaro porque a pressão está grande, né? O Lula vai, pelo menos momentaneamente, abandonar a gastança que tomou conta de sua gestão. O petista, como fazia constantemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar hospedado na residência oficial do embaixador brasileiro durante sua visita a Buenos Aires, onde vai participar da cúpula do Mercosul. A viagem está marcada para amanhã, dia 2, quarta-feira, né? E a decisão de utilizar a residência diplomática ocorre em um contexto de críticas ao governo sobre os seus gastos em viagens internacionais. Estava na hora, né? Estava na hora de pensar um pouquinho e economizar, porque é muito gasto, né? Dessas comitivas do PT em suas viagens presidenciais. O pior de tudo é que gente sem mandato, como a primeira-dama
a Janja, né, a Rosângela da Silva, né, a Rosângela Lula da Silva, ela gasta, que é uma beleza, né? A esbanja gasta demais e não tem cargo para isso, né? Não foi eleita para nada, é apenas a primeira dama, mas o gasto com ela é maior que a comitiva presidencial. Isso é bastante complicado. Vamos falar dos nossos anunciantes, nossos parceiros comerciais, que são aqueles que nos ajudam a nos manter aqui, né? A Coop Home Office, por exemplo, ela está conosco desde o dia 7 de abril e vai continuar, se Deus quiser, por muito tempo conosco, né? E eles vêm aí com um projeto inovador, arrojado, moderno, um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, nesse excelente empreendimento da incorporadora e construtora Coop, que fica localizada ali na rua Deputado Aral Moreira, né? Esse prédio moderno e bonito que está sendo construído ali e que você pode conferir. O nosso plantão de vendas está justamente ali na frente, no prédio do supermercado Bom Gosto. Aí você vai chegar no supermercado Bom Gosto pela Deputado Aral Moreira, antes de subir para suas compras, ali no térreo você já vai ver a maquete da Coop Home Office ali e você vai conhecer, né, a nossa equipe do plantão de vendas está pronta para te atender da melhor forma possível. Ela vai te mostrar o projeto, a planta do projeto desse prédio, vai te mostrar os planos, né, e que você pode ter para adquirir os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, além de salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, e você vai conhecer todo esse interessante e moderno projeto desse prédio que já está em fase de conclusão, né? E que vem para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Seguindo com as informações, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fez duras críticas à atuação da Corte, afirmando que ela tem ultrapassado suas prerrogativas e interferindo em áreas que deveriam ser exclusivas de outros poderes da República, especialmente o Legislativo. É o que está destoando, né, hoje na Corte. Abre aspas para André Mendonça: sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o Poder Legislativo. Também na definição de políticas públicas com âmbito de discricionariedade que deveria ser administrativa, adentrando-se a discricionariedade da esfera judicial, declarou o ministro em entrevista ao portal Migalhas. A declaração evidencia o desconforto de André Mendonça com a atual linha majoritária do STF, o Supremo Tribunal Federal. O magistrado reiterou sua discordância com boa parte das decisões recentes da Corte, nas quais acredita que houve uma extrapolação dos limites constitucionais por parte do Judiciário. Novamente, abre aspas para André Mendonça, ministro do STF, então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados. Não é sem razão que tenho sido vencido em algumas decisões nas quais entendo que caberia a outros poderes por definições prévias da própria Constituição e não ao Supremo ou ao Judiciário, complementou o Mendonça. E ele é o único que tem destoado de verdade, né? Mas de verdade mesmo. Luiz Fux de vez em quando joga para a torcida, faz lá um H, né? O Edson Fachin, que votou contra, né, a censura, mas de fato o único que vem destoando no STF é o ministro André Mendonça. E uma informação que chegou hoje à tarde, informações que surgiram hoje à tarde através do jornalista Cláudio Dantas, dão conta de que o ex-gerente municipal da Lima, José Miguel Castro, foi encontrado morto no domingo em sua residência no bairro de Miraflores, em Lima, capital do Peru. O que diz o artigo? Por que eu estou falando dessa situação? Era uma testemunha, né? A informação foi confirmada ontem pelo Ministério Público do país
ele estava em prisão domiciliar e era uma das principais testemunhas do processo de corrupção que envolve a ex-prefeita de Luma, Suzana Villarán, o consórcio Odebrecht OAS e repasses bilionários para campanhas políticas. Então, era a testemunha-chave, né? A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada. O caso ocorre há menos de 3 meses do início do julgamento marcado para o dia 23 de setembro e lança dúvidas sobre a continuidade da ação penal. Castro era apontado pelo Ministério Público peruano como o número 2 na hierarquia da organização criminosa liderada por Villarán. É aquele caso da Odebrecht OAS, né, que aconteceu aqui no Brasil também. Outro parceiro importante nessa caminhada do Fatos, Informações e Opiniões é a Solo Forte. A Solo Forte que está conosco praticamente desde o início, né? Nós começamos no dia 29 de novembro e em dezembro a Solo Forte já estava conosco aqui no Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte tem profissionais experientes e dedicados e é uma empresa de consultoria, de planejamento e agricultura de precisão com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras e é composta por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural, desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, né, e os seus profissionais colaboram estreitamente com os produtores rurais, os grandes e os pequenos, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe Solo Forte está constantemente presente no campo, o que garante um acompanhamento bem de perto e personalizado de cada lavoura. Implementado também pelos profissionais da Solo Forte, práticas que aumentam a segurança das operações, dessas operações agrícolas e que diminuem os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. Utilizado pela Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte que está conosco e a gente espera que permaneça ainda por muito tempo, né? E seguindo com as informações, né, nós falamos muito do STF e os togados estão na Universidade de Coimbra, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que o século XXI é o século do judiciário. Alguma dúvida que eles estão tentando tomar o poder no Brasil? Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o século XXI é do judiciário. Ele disse que o século XXI foi do parlamento. Aliás, ele disse que o século XIX, né, foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário. Foi o que declarou o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, dia 1º de julho. Para Moraes, o legislativo e o executivo falharam na garantia dos direitos humanos. E o Moraes fez ainda um comentário em tom jocoso endereçado a Michel Temer, que estava presente no local. De acordo com o magistrado, se há um culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, porque o MDBista o indicou ao tribunal em 2017. Né? Também convidado, Flávio Dino, né, falou, entre outros assuntos, sobre o ativismo do judiciário e defendeu uma atuação mais incisiva da corte em alguns temas, a depender das circunstâncias. Mais cedo, em entrevistas ao Migalhas, André Mendonça disse, né, que em alguns casos o STF invade a seara de outros poderes. Se Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Barroso, Gilmar Mendes, eles não estão nem aí para isso. Eles querem mesmo invadir, né, a seara de outros poderes, como disse o ministro André Mendonça. E com a judicialização, quase que não sai a judicialização do IOF, né, foi para o judiciário, foi judicializado, e com essa judicialização desse IOF, o Nicolas pode ser o relator da CPMI do INSS, o deputado federal Nicolas Ferreira. Mota queria um parlamentar do centro para assumir, né, o cargo, mas teria mudado de ideia depois de o governo acionar o STF contra a derrota no Congresso, o que pode representar o início de uma batalha entre a Câmara dos Deputados e até o Senado, pode entrar nessa, né, contra o governo e contra o STF, né?
O governo Lula pode começar a enfrentar as primeiras reações do Congresso Nacional à judicialização da derrubada do IOF. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, estaria cogitando nomear o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, como relator da CPMI do INSS. Conforme revelou uma fonte à revista Oeste, o nome de Nicolas surge como uma primeira reação do Legislativo à decisão do governo de levar a derrubada do IOF ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A Advocacia Geral da União anunciou hoje que a ação busca preservar a competência do presidente da República sobre política tributária. E em junho, logo depois de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ler o requerimento de criação da CPMI no INSS, o PL teria pedido a relatoria da comissão, dessa comissão mista, né? Mas Mota teria negado a solicitação do partido. A composição da comissão deve ser proporcional entre as casas, 15 senadores e 15 deputados titulares, além de igual número de suplentes. A expectativa é de que a CPMI seja instalada oficialmente em agosto, depois do recesso parlamentar. E teremos essa ainda, né? Teremos o recesso parlamentar. Mas a verdade é que o governo tenta ser duro de um lado e agora a Câmara vai ser dura do outro lado. A Câmara e o Senado, né? Porque nós temos aí... Foi só um susto, né? Foi só um susto, o portão que bateu ali. É assim, né? Quando a gente está fazendo os trabalhos meio que ao vivo, é desse jeito, acontece, né? Estamos aqui fazendo o nosso boletim, estávamos falando dessa situação aí, né? Da judicialização do IOF. E aquela história que eu falava, né? Se o governo vai judicializar, vai partir para o STF, a Câmara dos Deputados deve também jogar duro, né? Contra-atacar de forma pesada diante do governo e até diante do STF. É sempre o que eu falo, né? Toda situação em que há o confronto e há a invasão de poderes, uma hora vai ter reação. Pequena ou não, ela vai ter reação. E essa CPMI aí pode ser, sim, mais um indício de que os deputados estão começando a reagir. Os parlamentares estão começando a reagir. Pode ser, né? Talvez não dê nada, mas pode ser, né? E você colocar hoje um Nicolas como relator é tudo que o governo não quer, né? É uma figura que deixa os cabelos da oposição de pé, né? Arrepia, chega a arrepiar quando vê e ouve falar o nome de Nicolas, né? Então, essa situação aí que talvez, né, possa, cada situação que acontece como essa de confronto entre os poderes, pode representar sim, né, um levante, né, do parlamento brasileiro. Está na hora, né? Está na hora. A cada situação como essa eu chego a me animar, né? Claro, não dá para se animar tanto, mas eu chego a me animar. Vamos falar de outro patrocinador nosso, né? Outro parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas, né? A Futura Soluções Agrícolas é a distribuidora oficial da Eurofilt, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na região de fronteira. E a Eurofilt é uma referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. E está presente em mais de 12 países, e aqui em Ponta Porã, a representante, a distribuidora oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha também com máquinas e implementos agrícolas, sempre apoiando o homem do campo, trabalha também com vendas de imóveis urbanos e rurais, né? E que está sempre pronta para atender os produtores rurais. Então, é localizada ali da rua Lino do Amaral Cardinal, na região ali do próprio Lino do Amaral, né? Ao lado da BR-463, e a equipe da Futura Soluções Agrícolas está sempre pronta para atender o homem do campo, o produtor rural aqui de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Grande abraço a todos aí da Futura Soluções Agrícolas. Vamos lá, aliás, nós temos também, antes de ir para o esporte, nós temos também, né, falar do apoio que a Santa Casa de Campo Grande está precisando nesse momento. Então a Santa Casa de Campo Grande tem um pedido para você aí, né? E você pode entrar
no e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br e fazer a sua doação nesse momento em que a Santa Casa está precisando bastante. A gente sabe que tem muita gente de todos os estados, né? Nós sabemos que de todo o estado, perdão, de todos os municípios do estado que são atendidos na Santa Casa, né? Se você nunca foi atendido, você deve conhecer alguém aqui de Ponta Porã que já precisou do atendimento da Santa Casa. E é bom, nessas horas em que o hospital está precisando de apoio, né, que você ajude e faça a sua doação. Então acesse o e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br e faça a doação que você puder, a que seu coração mandar, para ajudar a Santa Casa. Confira aí o recado que tem a Santa Casa para você. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Munhoz. Galera, eu estou aqui pedindo apoio para a Santa Casa de Campo Grande, que é um hospital filantrópico que atende dezenas de pessoas diariamente de todo o estado, oferecendo cuidado e esperança. Para garantir a continuidade desse serviço essencial, a campanha Juntos pela Vida, que é para arrecadar recursos para a reforma do nosso pronto-socorro. Vamos apoiar essa ação, faça uma doação via Pix para o e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br. Unidos nós vamos ajudar a Santa Casa a atender a população com mais conforto e humanização. Eu conto muito com o apoio de vocês, então um beijo, muito obrigado. E também está conosco a conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, localizada lá na rua Baltazar Saldanha, lá na Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, na divisa ali, né, já praticamente com a Escola Estadual do Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode, na conveniência Baturité, tomar aquela cervejinha gelada, tá muito frio? Tá, então você toma um vinho, toma um whisky, toma aquela cachaça de Minas, né, que tem ali, né, já pronta em uma dose ali, descartável para você, que está fazendo um sucesso danado, o pessoal está tomando bastante. Quem é que não gosta daquela cachaçinha, né? Quem gosta, né, aprecia uma cachaçinha de Minas, aquela pinguinha de alambique, né, aquela cachaça de alambique que tem lá na Baturité. Você pode tomar também uísque e outras bebidas destiladas que tem lá na conveniência Baturité. Para criançada, tem doces, salgados. Para aquele pessoal que não gosta de bebida alcoólica, tem refrigerantes, sucos naturais, né, das mais variadas marcas. E você que não gosta de enfrentar filas de supermercado, está com pressa, não quer perder tempo, vai lá na conveniência Baturité, que com toda certeza, por ser uma conveniência bem surtida, você vai encontrar o que você precisa por lá, beleza? Vamos lá, as informações esportivas. Vamos falar da Copa dos 40 de futebol suíço, que está sendo disputada aqui em Ponta Porã. Na verdade já terminou, né, a primeira fase no último sábado. E hoje, né, deve acontecer, ou até amanhã deve acontecer, a divulgação das próximas rodadas e a próxima fase da Copa dos 40. Nós tivemos no último domingo o IP Esporte Clube Master perdendo para o Planalto Master por 2-1 no campo suplementar do Estádio Aral Moreira. Outro jogo lá no Estádio Aral Moreira foi o Sport Cometa goleando o São Pedro por 5-0. No campo da Copa Fronteira, o Amigos da Fronteira ganhou do SD Sport Boys por 2-1. E a Refrigeração Itamaraty ganhou da Aliança Aeroporto por 4-2. No campo do Andreasa, o Aesca ganhou do LJD Amigos por 1-0. O Sport TBT fez 2-1 no Sporting La Luz. Lá no campo do Tereré, o Boca Master ganhou do Tereré por 3-1. A Moca Seniors venceu o vencedor por 4-1. No Veteranos, nós tivemos empate entre a SV Master e Arsenal em 3-3. E o Veteranos ganhou por 3-0 o seu confronto, né? E agora, nessa semana, vai ser lançado pela organização, né, os resultados. Aliás, o resultado do sorteio, né? E também você vai ficar sabendo aí dos próximos confrontos e qual vai ser a forma da disputa da próxima fase da Copa dos 40. E neste domingo deve começar a 8ª Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço, edição 2025, lá no distrito de Nova Itamaraty. Ainda nós não temos os locais dos jogos, as sedes, mas temos já os confrontos do domingo. O Nova Era, aliás, está marcado para esse domingo, na primeira rodada. Então, a primeira rodada tem o Nova Era enfrentando o Boa Esperança, o Metal Soldas enfrentando o Juventude,
O RP Sementes enfrenta o Nova União e o Joaquim das Neves enfrenta a FAF. No outro grupo, Força Jovem deve jogar com Amigos FC e Itamaratiense joga contra o Vale Verde. E o Unidos vai folgar na rodada. Então, durante a semana aí nós estaremos divulgando a sede dos jogos aí da 8ª Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço. Agora vamos falar de competição menos importante, né? E mais importante são as locais. Vamos falar do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que está sendo disputado lá nos Estados Unidos. E as oitavas de final só tem mais um jogo para definir as quartas de final. Hoje à tarde nós tivemos o Real Madrid ganhando da Juventus por 1-0. O jogo melhor, né? E ganhou por 1-0 a Juventus. Com isso, já está classificado para a fase de quartas de final. Como nós já tivemos no sábado, o Palmeiras ganhando do Botafogo, o Chelsea goleando o Benfica por 4-1, o Fluminense ganhando da Internacional por 2-0. Ontem, uma zebraça, o Al Hilal ganhou do Manchester City por 4-3. O Paris Saint-Germain ganhou do Inter de Miami por 4-0 no domingo. Tivemos também no domingo a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique por 4-2. E agora só falta um confronto hoje para definir as quartas de final. O Borussia Dortmund vai jogar contra o Monterrey do México às 21 horas. As quartas de final já estão praticamente definidas então. Na sexta-feira nós teremos os dois brasileiros em campo, né? Às 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul, em Orlando, o Fluminense vai jogar contra o Al Hilal. E na Filadélfia, o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea às 21 horas. No sábado, em Atlanta, ao meio-dia, o Paris Saint-Germain vai jogar contra o Bayern de Munique. E no sábado também, às 16 horas, tem o confronto que o Real Madrid está esperando seu adversário, né? Vai sair aí do Borussia Dortmund ou do Monterrey do México. Mas que surpresa foi ontem o Al Hilal ganhando por 4-3 do Manchester City, né? Jogaço. E o Fluminense estava torcendo para o Al Hilal, né? Vamos ver se isso faz com que o time consiga sua classificação para a próxima fase. Se o Palmeiras passar pelo Chelsea e o Fluminense passar pelo Al Hilal, eles se enfrentam na fase semifinal. Portanto, se os dois brasileiros passarem, nós teremos um time brasileiro na final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos aguardar, né? De repente não passa nenhum, mas a esperança é que os dois passem e cheguem aí à fase de semifinal da Copa do Mundo de Clubes. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.